22, verso 14. Quem achou falar amém? Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer um que ama e pratica mentira. Presta atenção, conclusão. Eis aqui um aperto muito forte agora no nosso coração a respeito da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, ela não tem meia palavra, ela é a palavra de Deus. Quando Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus de amor, um Deus tremendamente amoroso. Deus é um Deus de misericórdia. Todos os dias, a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Por isso nós não somos consumidos. Porque se as misericórdias do Senhor não se renovassem, nós estaríamos consumidos. O pecado nos teria consumido, o diabo nos teria consumido, o mundo nos teria consumido. De alguma forma, nós teríamos sido consumidos. Mas as misericórdias do Senhor, diz a palavra, elas se renovam a cada manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Tremendo é saber que esse Deus nos ama de maneira maravilhosa mesmo. Mas Deus, o Pai, Ele, além de misericordioso, bondoso, amoroso, santo, Ele é justo. Juízo, né? Justiça e juízo. Olha só, Deus é um Deus de justiça e por isso o juízo vai sempre ali à frente. E quando nós olhamos para esse texto aqui, nós olhamos duas coisas, dois pontos bem distintos aqui. O primeiro ponto é a palavra de Deus está dizendo assim: bem-aventurados os que lavam, ou os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados que lavaram suas vestes no sangue de Jesus. Vestes, irmãos, nos fala de santidade. Vestes nos falam não apenas de coisas exteriores. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre contaminação. Consequentemente, falamos de pecado, quando falamos de contaminação. Quando Jesus iniciou o seu ministério, ele confrontou muitas classes de pessoas. Confrontou os fariseus, os saduceus, os judeus, os gregos, enfim, ele confrontou todas as correntes de pensamento daquela época. E em muitos prevalecia uma corrente de pensamento que a contaminação estava no exterior, naquilo que você tocava, naquilo que você manuseava. E uma certa ocasião Jesus disse assim para eles: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, não é o que ele come. O que contamina o homem é o que sai da sua boca. Jesus falou que o que saía da boca das pessoas saía procedindo do coração. Lembra que eu falei outro dia aqui sobre a caixa d'água? Não adianta se a caixa d'água tem 2, 3 ratos mortos lá dentro, em estado de putrefação, e você trocar a torneira, porque a água está com gosto esquisito. Não adianta, o problema está na caixa d'água, o problema está no coração. E às vezes não está na boca. Por isso que muitos se aproximam do Senhor apenas de lábios. Olha o que Isaías diz, o profeta diz: esse povo se aproxima de mim somente com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, aquelas pessoas daquela época entendiam, pensavam, compreendiam a questão da contaminação em coisas. Olha, eu não posso beber essa água porque ela está contaminada. Alguém disse um dia assim, alguém fez uma pergunta assim um dia: se você colocar uma bacia com água, e essa água for uma água benta,
Aí a prostituta tomou banho na água. A água ficou imunda ou a prostituta ficou purificada? Na hora que conceitos de coisas exteriores que não tem nada a ver. Aqui o Senhor nos convida a lavarmos as nossas vestes, não em água, mas agora Ele está falando lavar no sangue de Jesus. O único caminho que nos conduz ao Pai, nos conduz a Deus, irmãos, é pelo sangue. Só o sangue de Jesus, Ele pode apagar toda mancha de pecado nas nossas vidas. Só o sangue de Jesus, mais nada. Não são conceitos, nem paradigmas, nada pode apagar a mancha do pecado de nossas vidas. Mas eu queria falar, então, eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que nos contaminam, que nós precisamos ficar atentos em relação a algumas contaminações. A primeira delas, eu queria que você abrisse em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Glória a Deus. Um pouquinho para trás de Apocalipse. Volta um pouquinho a Bíblia aí, você vai achar, amém? Hebreus 12, verso 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Primeira coisa, contaminação que nós precisamos procurar evitar em nossas vidas é a raiz de amargura. Quantos cristãos, meus irmãos, quantos homens, mulheres de Deus, convertidos, que amam a Deus, mas são pessoas amargas, pessoas de coração amargo ainda, pessoas de palavras amargas, pessoas que às vezes conhecem o Senhor, mas deixam raízes de amargura brotar no coração, por situações que de repente não tratam. Meus irmãos, nós precisamos entender que situações de crises, que momentos de dificuldade que nós passarmos, principalmente nos relacionamentos, é bom tratar enquanto ele está pequenininho. Enquanto o problema está pequenininho, você vai, confronta, senta, conserta, arruma e pronto. O problema é quando a pessoa não conserta, não busca abrir o coração e consertar, aí começa uma raiz brotar lá no coração. Começa uma raiz de amargura. Aquela raiz de amargura vai agora mesmo trazer rejeição no coração da pessoa em relação ao irmão, ou até pessoas da família, e essa amargura fica ali no coração da pessoa, e a pessoa muitas vezes ela é contaminada, todo o seu ser acaba sendo contaminado, e se torna uma pessoa difícil, porque é amarga. Igreja, não tem coisa pior do que conviver ou se relacionar com pessoas amargas. Nada está bom, nada serve, nada atinge a expectativa do coração dela, nada, porque é amarga. Nada satisfaz o coração da pessoa. Nada, nem o próprio Deus, no coração dela, ela não consegue estar satisfeita plenamente com Deus. Não consegue. Não vem em Deus as realizações de tudo aquilo que ela busca, que ela clama. Por quê? Porque é amarga. Que nós possamos, em nome de Jesus, estarmos atentos em relação ao nosso coração e não deixar raiz de amargura brotar em nós. Comece a olhar para a sua vida, veja se você tem sido uma pessoa amarga. Comece a pedir a Deus, ao Senhor, e falar: Senhor, em nome de Jesus, eu tenho sido uma pessoa amarga, Senhor, e eu preciso ser restaurado. De repente alguma raiz que brotou ali no coração, e agora mesmo está tomando conta do meu coração.
Eu estou me tornando uma pessoa dura, difícil, amarga, as coisas têm que ser do jeito que eu quero, se não for exatamente do jeito que eu quero, eu não aceito. Mas tem que ser assim, ó, 100% do jeitinho que eu quero. Se essa fitinha vermelha eu quero que ela fique para cá, se ela estiver no meio, já estou amargo. Já está difícil. Quantos relacionamentos começam a ter problemas justamente nesse ponto, irmãos? Quantos começam? Porque a pessoa começa, ela não percebe, aquela raizinha começa no coração dela. E vai tomando conta, vai tomando conta, tomando conta. Agora mesmo ela não trata mais do assunto. Aí ela empurra. Aí se o irmão não corresponde à expectativa dela, ou o marido da esposa, a esposa do esposo, do filho do pai, o pai do filho, não corresponde, aí agora mesmo cai a tromba, né? O bico cai. Mas não fala, não trata. E aí a raiz começa a brotar. No coração. Aí agora mesmo passa por cima daquele momento e aparentemente resolveu, mas não resolveu. A raiz ficou lá. Eu não estou dizendo que você tem que ser um poço de problemas, sabe, 24 horas por dia, gritando com um problema, não é isso. Mas o que eu quero dizer para você é que não convém que você deixe raiz de amargura brotar no seu coração. E agora mesmo você está em pé de guerra com a pessoa nem está sabendo. Você criou conceitos no seu coração a respeito de uma pessoa, ou até mesmo de Deus, e ninguém sabe, só você. E o próprio Deus conhece todas as coisas. Mas você criou toda aquela situação e está lá dentro de você, mas a pessoa não sabe. Sabe, aí a raiz de amargura vai brotando, vai crescendo, vai tomando conta. Os conceitos vão cada vez mais ficando difíceis, né? Cada vez mais difíceis. Mas em nome de Jesus, que o nosso coração possa ser um coração livre de toda raiz de amargura. Fala assim comigo, Espírito Santo. Eu não permito, em nome de Jesus, não permito que raízes de amargura encontrem lugar no meu coração. Eu te peço, Espírito Santo, guarda-me todos os dias, livra-me todos os dias, em nome de Jesus, de toda raiz de amargura. Amém. Uma outra situação também, que muitas vezes contamina, são atitudes críticas. Pessoas que desenvolvem em si atitudes críticas. Ela sempre está pronta para criticar. Eu estou falando de críticas relacionadas a conceitos que nós pré-estabelecemos no nosso coração a respeito de pessoas ou a respeito de situações. A pessoa que tem atitudes críticas é interessante. A pessoa que só sabe criticar, ela é como alguém que fica o dia todo, ela vai almoçar, então ela come alho e cebola. Ela não só alho e cebola no prato, coloca alho e cebola crua, né? E começa a comer aquilo. Ela vai ficar com um hálito maravilhoso, né, gente? Ela come o alho e a cebola e ela não percebe o hálito dela. A pessoa que é, sabe, crítica ao extremo, ela é desse jeito, né? Ela não consegue perceber o seu próprio hálito. E a crítica, muitas vezes, ela pode ser construtiva? Pode. Depende do que de onde está procedendo. Depende de onde, se ela é verdadeira, se ela é realmente uma crítica que de verdade está buscando o crescimento de uma vida ou de outra vida, ou de si próprio, se ela realmente está embasado, né, na direção de Deus para a vida dela, ou para a vida do irmão a quem ela está criticando. Mas na maioria das vezes, o crítico do qual eu estou falando, ele nunca é incisivo nem direto com a pessoa que está criticando. Que os nossos corações, que as nossas vidas, irmãos, sabe, sejamos guardados, né, de sermos críticos contundentes, nesse sentido que eu estou falando nessa noite, porque isso contamina a nossa vida.
Eu escrevi algumas coisas sobre críticos aqui. Críticos se esquecem de que estão lidando com homens e mulheres que Deus levanta. Muitas vezes a pessoa desemboca em críticas, às vezes contra pessoas que Deus levantou. Bom, e aí? Será que Deus vai ficar passivo? Será que Deus vai ficar passivo? Ficou passivo com Miriam, com Arão? Quando você lê o texto, aparentemente Arão e Miriam estavam corretos no que eles estavam criticando. Eles criticavam Moisés porque tinha pegado uma mulher egípcia, né, para ser esposa dele, e algumas situações que Moisés tinha feito, que realmente, do ponto de vista humano e natural, e contextualizando o momento ali, eles estavam certos. Mas então eles deveriam procurar Moisés e tratar com a situação. Não. Eles ficaram espalhando no meio do povo a situação, criticando Moisés. Né? Mas Deus tinha levantado Moisés. E olha o que Deus fez. Veio o próprio Deus e tomou uma atitude em relação a Miriam e em relação ao próprio Arão. Então, igreja, esse tipo, as críticas, quando elas são direcionadas para a pessoa a quem a gente realmente ama e quer ajudar, é uma coisa. Mas quando as críticas são tecidas nos bastidores, desculpe, mas ela não vai ter a intenção nunca de edificar. Nunca. Ela pode soar como um desabafo, ela pode soar como uma ação de uma própria raiz de amargura que está lá no coração, mas ela precisa ser tratada, porque isso contamina a pessoa. Uma outra frase também, que uma coisa que eu escrevi: os críticos não têm sabedoria para colocar as palavras com amor, não sabem o momento, a hora ou a própria maneira de falar. Esse tipo de crítica que eu estou falando, quando ele fala, ele critica, mas se ele é um crítico do ponto de vista de contaminado, ele nunca vai falar com amor. Ele sabe que ele não está falando com amor. Ele sabe que as palavras críticas que estão saindo da boca dele não estão procedendo de um coração amoroso. Não está. E isso contamina também o coração da pessoa. Nós podemos ser críticos? Podemos. Desde que nós direcionemos a crítica sempre com o objetivo de amar, de crescer, de restaurar, de reconduzir, de colocar no caminho certo, e vai por aí afora. Os críticos esquecem que o outro é a autoridade e deixam o desrespeito tomar conta. Cuidado quando você critica uma autoridade instituída por Deus ou levantada por Deus. Não importa de que igreja seja, não importa de que ministério seja, não importa. Tomemos cuidado, igreja, porque isso contamina as nossas vidas também. Isso nos contamina. Quando nós nos desembocamos em falar de autoridades, eu fico vendo às vezes crentes, homens de Deus, mulheres de Deus, desembocam em críticas a pastores, a líderes de outras igrejas, não vivem a realidade, o contexto do dia a dia daquelas pessoas, e desce a lenha, e não tem um pingo de medo de falar, sabe, de criticar. Mas bom, e se não for do jeito que você está falando? Será que você então não está se posicionando como Miriam? Será que não está correndo um risco de ficar espiritualmente leproso? Será que não corre o risco de retardar o crescimento ou o andamento do arraial? Porque foi isso que aconteceu com Miriam. Quando ela ficou leprosa, ela ficou lá do lado de fora do arraial 7 dias. Ficou lá fora. Não retarde a obra de Deus, meu irmão, nem na sua vida, nem na vida da igreja, nem na vida do seu irmão. Não retarde. Se você tem um senso crítico, tudo para você criticar, essa bateria devia ser azul. Quem foi, desculpa a expressão, quem foi o touro que comprou branco? Eu acho que quem deveria tocar ali, enfim.
melhor de Deus. Muito pelo contrário, nos atrasa, nos amarra, nos deixa parados, travados espiritualmente, ministerialmente. A vida começa a andar para trás agora mesmo, em todos os sentidos, e não sabe por que está acontecendo. Quando eu direciono a crítica, aí eu sinto para o irmão, vem cá, irmão, deixa eu falar uma coisa com você, eu vejo isso, você. Eu acho que você poderia melhorar nisso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Sabe, eu amo você, por isso que estou te falando, porque eu ouvi falar, então eu amo você e quero te falar isso. Aí você está dando oportunidade para a pessoa explicar. Você vai realmente entrar na situação com aquele irmão e vai entender e vai ajudá-lo. Essa crítica procede com amor. Essa brota, assim, essa é realmente direcionada com amor. Exortar, aliás, a palavra exortar significa reconduzir ao caminho. Exortar significa colocar a mão no ombro e dizer assim: vem para cá, meu irmão, vamos para cá que nós temos que ir. Que nós temos que ir. Entende? Tenhamos um coração, sabe, puro em Deus, na questão da crítica. Então, por favor, não façam isso com autoridades, porque o peso é muito grande sobre a minha vida e sobre a sua vida, quando as pessoas não têm um pingo de respeito, sabe? E aí, quando eu tenho que dar conta a Deus, como é que faz? Uma outra situação está em Samuel, capítulo 2 Samuel 6, não sabe não, eu vou contar rapidinho. As pessoas criticam porque não compreendem o mover de Deus. Ali é o episódio de Miriam, da filha de Saul, desculpa, Milcal. Ela viu Davi dançando, pulando lá no meio do povo, conduzindo a arca a Jerusalém, ela todo despido ali, pulando, né? Ele estava sempre despido ali, pulando, de alegria. Ele estava cheio do Espírito de Deus ali, jubilando na presença do Senhor. E ela olhou, ela desdenhou, ela falou: o que é isso? Um rei desse jeito aí. Ela entendeu, ela olhou as coisas do campo natural, ela não entendeu o espiritual. Davi estava mergulhado na presença de Deus e ela ali criticando a atitude de Davi, porque ela não entendia. Não entendia. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Sabe, quando você olhar para alguma coisa, alguma situação, sei lá, algum mover, já levanta criticando, não, procura saber primeiro, diante de Deus, se aqui nada de Deus, se não resta a gente ser. Sabe, se você não puder nem comentar, fica para você. Aí ela na hora já foi falar para o Davi, criticou. E ela ficou estéril a vida toda. A crítica, meu irmão, quando nós não entendemos o mover de Deus, ela traz esterilidade. Sabe, nós precisamos tomar cuidado no nosso coração, ao sermos críticos, precisamos tomar cuidado a quem, como, de que maneira, em que momento e por que nós estamos criticando. Então é melhor interceder, é melhor orar, é melhor pedir a Deus uma direção, é melhor, sabe, entrar na brecha. É melhor pedir: Jesus, eu não estou entendendo, eu preciso amar de verdade, porque eu não estou amando de verdade. Eu estou sendo crítico da tua obra. Estou sendo crítico. Eu não me envolvo com o teu projeto, eu prefiro ficar do lado de fora apontando o dedo. É mais fácil para mim. Só que tem um detalhe, meu irmão. No juízo vai ser muito mais exigido de você. Ah, você sabia como fazer e não fez. Uma outra situação que também traz contaminação na vida da pessoa, e nós precisamos tomar cuidado também, com relação a ambientes inadequados. Vou falar de fé, vou falar de ambientes no sentido natural, não, no sentido espiritual. Quando Jesus foi curar a filha de Jairo, quando Jesus foi até a casa de Jairo, ele foi e ele tomou uma atitude estranha ali, ele pediu para as pessoas saírem dali. Sabe, Jesus, ele podia operar maravilhas, ele pode em qualquer momento, qualquer hora, ele pode fazer qualquer coisa.
Lá no casamento ele transforma aquela água em vinho, o melhor vinho que já foi bebido nessa terra, né? Ele transformou ali na presença de um punhado de gente. Tanta gente estava ali. Mas nesse momento aqui, ele pede para as pessoas saírem, porque o ambiente, igreja, estava impregnado de incredulidade. Impregnado. Ele discerniu o ambiente. E ao discernir o ambiente como Deus, 100% homem e 100% Deus, ele entendeu o ambiente, ele viu o ambiente impregnado de incredulidade. Ele falou: não pode sair todo mundo aqui. Porque o ambiente impregnado de incredulidade impede ou dificulta o mover de Deus. Sabe, o agir, o mover de Deus. Estava me lembrando da pregação do irmão do apóstolo Raiola que eu tive aqui na PA. Ele falou uma coisa interessante, uma verdade bíblica. Ele falou: então vamos lá fazendo para que o nosso coração seja cheio de fé, né? Para gerar fé de verdade. Ele falou sobre a questão da oração em línguas. O senhor quer batizado com o Espírito Santo? Se não for, peça a Deus para ser batizado. Orar em línguas continuamente vai levar você a um nível de fé, sem dúvida nenhuma, muito maior do que o que você está no momento aqui ou no momento. Sempre que nós orarmos em línguas, sabe? Porque nós vamos edificar nós mesmos. Que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. Eu queria, igreja, nessa noite dizer para você que a palavra de Deus, ela é muito clara. Ficarão fora os cães. Quem são cães? Não é cachorro natural, senão. Cães são aqueles que rejeitam a palavra de Deus. São aqueles que não querem a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é pregada, é anunciada, chega aos ouvidos, mas não desce ao coração. Por decreto nenhum, a pessoa deixa descer ao coração a palavra. Ela só batidinha nos ouvidos e pronto. E a palavra de Deus é muito clara: ficarão fora. Não vão entrar no reino de Deus. Ele fala também que além dos cães, também ficarão fora, meus irmãos. Olha a relação que está aí no Apocalipse. Os feiticeiros. Os feiticeiros. Igreja, deixa eu te falar uma coisa. Quando a Bíblia fala de feiticeiros, não está falando apenas daquele que vai lá na encruzilhada e fazer macumba, não. O conceito de feitiçaria para Deus, olha lá Saul. Saul pegou contra a autoridade de Deus, e o pecado de Saul foi comparado com o feiticeiro. O que Saul fez em desobedecer à autoridade de Deus foi a mesma coisa como se ele tivesse feito, sabe, fosse um feiticeiro. Colocar feitiço nas pessoas. A conotação era a mesma, o peso espiritual era o mesmo. E ele está dizendo que ficaram fora. Não vão entrar no reino de Deus. Às vezes nós levamos a nossa vida meio de qualquer jeito, sabe, vamos nos contaminando, permitindo que contaminações toquem e penetrem nos nossos corações, e mascamos alho o tempo todo, porque olhamos as pessoas e vemos os problemas. Nós vimos as contaminações das pessoas com uma facilidade que não tem tamanho, e não conseguimos olhar para nós e vermos as contaminações que estão em nossas vidas, ocupando espaço, a amargura, o estado crítico, essas situações de críticas, enfim, sabe, vamos nos tornando especialistas e observar. Somos observadores do reino de Deus. Mas a Bíblia nos chama a sermos cidadãos do reino de Deus. Amém, igreja? Você não é chamado para ser um policial, né, do reino de Deus. Não, um cidadão. Porque você, sendo cidadão, você já faz parte do exército. E ele fala então que ficaram fora os idólatras. Idolatria não se resume apenas a ídolo de pau, de madeira, de pedra, de gesso, não. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o espaço no seu coração, onde deveria ser ocupado apenas por Deus. Apenas o Senhor deveria ocupar aquele espaço. E aí de repente outras coisas estão ocupando, né? Outras coisas ocupam ali.
o seu coração. Não deveria, aquele espaço é o altar do Senhor, deveria ser colocado ali. Esse altar deveria estar edificado ali no seu coração, no dia a dia, com oração, no exercício da fé, sabe, buscando a Deus, crendo no que Deus vai fazer, Ele vai operar a teu favor. Mas muitas vezes acaba com outras coisas entrando no teu coração, e vai ficando ali, vai alojando, ocupando o lugar de Deus. Isso é um meio de idolatria, isso é uma forma de idolatria. É uma forma. Tudo que te tira do alvo, sabe, tudo que impede você de estar sempre caminhando para o alvo, que é Jesus, tudo que entra no meio desse caminho, muitas vezes entra em forma de idolatria. Seja o que for, seja bens materiais, seja pessoas, seja homens, seja conceitos, não importa o que é. Se estiver ocupando o lugar do Senhor, é idolatria. A Bíblia é muito clara: os idólatras não farão o bem de Deus, vão ficar de fora. E entre todas as relações, todos os pontos relacionados aqui, o pior deles é aquele que ama e pratica a mentira. O que ama e pratica a mentira também vai ficar de fora. Ah, mas imagina, o que é amar e praticar a mentira? É simples de entender, gente. Se nós não andamos na verdade, nós estamos andando na mentira. Quantas pessoas enganam a si mesmos? Enganam a si mesmos. Não conseguem se firmar na verdade. Olha o que Jesus falou a respeito de Satanás, a respeito do diabo. Em João capítulo 8, do versículo 38 a seguir, até o 44, ele vai dizer que o diabo, ele não se firmou na verdade. Ele mente desde o princípio, olha só. Ele não se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio. Então ali Jesus revela o caráter do diabo. O caráter do diabo é baseado na mentira, no engano. Baseado nisso. Quantas pessoas vivem dessa maneira, gente? Igreja, quantas pessoas não colocam o peso, né, dessa situação e vivem uma vida de mentira, enganando e sendo enganados. Mas olha o que diz a Bíblia: ficarão fora os que amam e praticam a mentira. A Bíblia fala que tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é, sabe, que é de verdade mesmo, a isso nós devemos nos apegar. A isso. Não podemos ter medo, não podemos. É melhor, existe uma frase assim: é melhor você ficar vermelho 1 minuto do que amarelo a vida toda. A mentira dizem que ela tem a cor amarela. Alguns dizem isso, né? A verdade vermelha, porque você tem que falar a verdade, porque você dá uma vermelhada na cara e fala, né? O que você pensa realmente, o que realmente é. Ou quando você tem que confrontar uma situação. É igual o caso da empregada lá, né? Da secretária. Ela era cristã e a patroa lá no escritório, o telefone tocou, a empregada atendeu, falou: alô, eu quero falar com a fulano. E aí ela tampou o telefone e falou assim: para a senhora, me fala que eu não estou. Ela pensou, olhou na patroa, olhou na situação, pôs o telefone e falou: ela mandou falar que não está. Ela não estava acontecendo. Mas eu tenho que te mandar você embora. Não vou mentir. Então são situações que às vezes uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, uma depois, uma mais tarde, uma aqui. Tem até aquela mentira que edifica, né? Falar: mas eu tinha que falar, mas a mentira foi para salvar uma situação. Mas é mentira, é engano. Tudo que é engano é mentira, gente. Quando eu falo premeditando, é a mentira. Isso é amar a mentira. E ficarão de fora.
Ei, quantos entenderam o nome de Jesus? O que fazer então? O que fazer para não ser contaminado? Será que nós temos que entrar dentro da redoma de vidro, fechar e ficar ali dentro? Bom, aqui não tem perigo, né? Igual um filme lá, o menino da bolha, ficar dentro da bolha. Aí não tem perigo de eu ser contaminado, ficar trancado lá dentro. Isso não é possível, meu amado e minha amada. Não tem jeito de você entrar dentro de uma bolha e viver dentro de uma bolha. Não tem jeito. Paulo fala que, de outra sorte, nós teríamos que sair do mundo. Se nós não tivéssemos como nos relacionarmos com as pessoas, se nós não pudéssemos nos relacionarmos com as pessoas. Só quando a nossa vida está baseada, fundamentada no que diz esse livro, aí, meu irmão, nós não precisamos ficar dentro da bolha. Não precisamos. Se a nossa vida estiver fundamentada nos princípios da palavra, pode ter certeza que nós não seremos contaminados. De maneira nenhuma não seremos contaminados. Mas se a nossa vida não estiver baseada nos princípios da palavra de Deus, aí nós vamos estar suscetíveis, sem dúvida nenhuma, a sermos contaminados. E aí, o pior de todas as coisas, não podemos entrar naquele dia no reino de Deus. Precisamos levar a sério a questão do pecado. O pecado precisa ser pregado, falado. Olha, isso é pecado. Se o conceito da palavra de Deus diz é pecado, diga é pecado. Não tem meio termo. Que as nossas vidas, meus irmãos, sejam continuamente purificadas. Salmo 119, em algum versículo vai estar escrito assim: como purificará o mancebo, um jovem, o seu caminho? A resposta é: observando-o segundo a sua palavra. É a palavra de Deus que nos lava completamente. É o sangue de Jesus que nos purifica completamente. Quero pedir para você ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Enquanto a equipe de louvor vai subir aqui para ministrar um cântico, onde você está, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça por um momento. Por alguns instantes, você curvasse a sua cabeça. E é muito mais sério do que você possa imaginar. Queria que nós perguntássemos para nós mesmos agora: como é que nós temos vivido nesses dias? A Bíblia diz que os dias são maus, que os últimos dias seriam dias difíceis, seriam dias trabalhosos. Eu quero perguntar para você: como é que você tem vivido esses dias, esses últimos dias? Se você tem vivido no embalo do mundo, ou se você tem vivido de acordo com os princípios da palavra de Deus. Como tem sido o teu coração? Como tem posicionado o teu coração em relação a ser crítico? As críticas que procedem dos seus lábios, ou mesmo do seu coração, qual é o intuito dessas críticas? Aonde verdadeiramente você quer chegar com essas críticas? Qual é a verdade que está por trás de tudo isso no seu coração? Qual é a verdade? As críticas de verdade são para edificar, são com amor, ou são apenas para te exaltar como sábio, como entendido? Qual é a motivação da crítica? Qual a motivação do seu coração? Existe alguma raiz de amargura no seu coração, meu irmão? Então nessa noite, peça para o Espírito Santo removê-la. Rejeita essa raiz de amargura. Rejeita em nome de Jesus. Rejeita as atitudes críticas que levam apenas à contaminação, que não tem o intuito de levar a correção, a vida, o amor. Rejeita agora em nome de Jesus a autoridade.
de verdade ao teu coração. Ah, meu irmão, minha irmã, quantas situações você não conseguiu vencer ou romper por causa da incredulidade, por causa de ação, sabe, de atitudes de incredulidade no seu coração, impediu você de alcançar, de avançar em fé. Eu te digo nessa noite, peça perdão ao Senhor. Diz a Ele: Senhor, tenha misericórdia, Pai, da minha vida, porque eu poderia ter avançado mais. Eu poderia ter galgado, meu Deus, andares, ó Pai. Ó Deus, poderia ter subido a lugares, espiritualmente falando, mais elevados, para ali ter comunhão com o Senhor, ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Mas eu me detive, ó Deus, na plataforma apenas humana, apenas natural. Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Diga a Ele, meu irmão, minha irmã, contempla os teus projetos, os teus alvos, coloca ele nas mãos do Senhor. Fala: eu coloco nas tuas mãos, Senhor. Me leva a um nível, sabe, maior, a um nível elevado de comunhão com o Senhor. Eu quero todos os dias, Senhor, todos os dias, para exercer a fé que o Senhor tem, ó Deus, feito brotar no meu coração. Em nome de Jesus, dá-nos força, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a livrarmos, ó Pai, das contaminações, ó Deus, que de alguma maneira alcançam a nossa alma. Impede-nos de crescer, de romper, de avançar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, move os céus sobre essa igreja, Pai. Ó Deus, move, Pai, sobre cada vida aqui nessa noite, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, arranca toda raiz de amargura. Arranca, Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, Deus querido, leva-nos a confrontarmos a nós mesmos, Pai, nas nossas atitudes de críticas, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Oh, tem misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Opera em nossos corações. Oh, Deus, em fé nós queremos crescer, queremos romper na Tua presença. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós te louvamos e te damos graças, Senhor. Bendito seja o Teu nome de eternidade em eternidade, de geração em geração. Seja o Senhor exaltado.